Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. E esqueçam eleições de Washington, esqueçam as eleições para o Parlamento Europeu, esqueçam legislativas, presidenciais. Esta é a verdadeira, mais espetacular eleição do mundo inteiro. É uma eleição onde não existe campanha política visível, onde não existem debates entre os candidatos, até porque existe um velho ditado romano que diz: quem entra no conclave como Papa sai de lá como cardeal. E, portanto, esta deve ser a frase que todos nós devemos ter na cabeça, em que refletimos justamente isso, em que o Papa, em que os nomes que vão saindo e que eles são os nomes mais falados pelos meios de comunicação social, regra geral, nunca são os escolhidos. E é justamente o mote deste episódio, é falarmos então sobre política, um bocadinho ali sobre fé e também o que é que espera o novo Papa, quais são os desafios internos, mas também ao redor do mundo e como é que isto pode ou não ter implicações para todos nós. Portanto, o meu nome é Cláudio Fonseca, já sabes, e portanto, como é habitual, eu peço que dês o teu like, que subscrevas este podcast, quer seja aqui no YouTube, quer seja no Spotify, na Apple Podcast. Dá muito trabalho fazer todo este tipo de conteúdo. Já vos expliquei o que é que tudo isto envolve, como é que as coisas funcionam. Portanto, a vossa subscrição, o vosso like, o vosso comentário, as estrelas, quer seja no Spotify, quer seja na Apple Podcast, para mim valem o ouro todo deste mundo e, portanto, é a forma que tem de recompensar o trabalho que eu invisto aqui. Portanto, tem sido muita pesquisa, muita comparação, muita análise, muita reflexão sobre aquilo que implica esta semana de conclave. Portanto, vamos começar pelo início, conclave, portanto, com chave. Portanto, os cardeais e eleitores vão estar fechados na Capela Sistina para, justamente, elegerem o novo Papa. Portanto, Conclave também é o nome de um filme que saiu o ano passado, é excelente e que não te sintas mal em veres, porque, acredita, montes e muitos dos cardeais que hoje estão sentados, enclausurados, para fazerem a votação, viram muito esse filme, para perceber também o que é que lhes espera. Portanto, se quando eu fui a Washington foi muito do estilo, isto é tal e qual como nos filmes, acredito que eles também vão estar sentados a refletir que nome é que irão votar, para também chegar a essa conclusão de que aquilo aconteceu tal como no filme. Enfim, Anjos e Demónios também reflete isso, o novo Papa também reflete aquilo que são as coisas. Uma série muito mais antiga, mas que marcou certamente muita da adolescência, tens a mesma idade que eu, cerca de 30 anos, certamente te lembrarás das tardes, noites bem passadas a ver o AXN com uma série chamada Os Borgia. Portanto, tudo isso tem as suas magias e, portanto, vamos também focar-nos nisso. O Papa Francisco morreu, deixou um legado terminado ou não terminado. Portanto, esta é parte aqui da fé, podemos olhar e dependerá muito daquilo que é a confissão de cada um ou a visão, o pensamento que cada um tem em relação à religião. E isso aqui importa porque é aquilo que coloca os cardeais uns contra os outros neste momento dentro da Capela Sistina, em que terão visões diferentes porque têm propósitos, têm experiências totalmente diferentes, e isso vamos ver como tudo isso vai então entrar em colapso, em confronto, e algum nome vai ter que surgir. Portanto, obviamente que ontem, dia 7 de maio, tivemos fumo negro, o que significa que possivelmente os nomes mais falados, mais badalados pela comunicação social, se calhar já foram rejeitados ou tiveram uma votação que não os permite avançar, e serão certamente nomes que não irão para a frente porque exerce uma grande força de bloqueio. Importa aqui nós olharmos então de que isto seria um conclave, o maior conclave de sempre, com 135, sendo que só vamos ter 133, porque houve dois cardeais que por motivos de saúde decidiram não se deslocar, um na Europa, outro em África, mas olhamos aqui para a divisão e aquilo que foi também algo repetido ad náusea pelos comentadores, que Papa Francisco tentou
fazer com que a Igreja fosse mais universal e tudo mais. A Igreja é universal, está espalhada em todo o mundo, obra de caridade pelo mundo inteiro. A questão aqui é que, por exemplo, nós olhamos para estes 133 e destes 133, a Itália por si vale 17 cardeais. Não quer dizer que eles joguem em equipa, que estejam todos de acordo, como é óbvio, mas do ponto de vista da representatividade, a Itália tem 17 e vale tanto quanto uma África sozinha ou uma América Latina sozinha. Portanto, 17 para estes três. A Europa, isoladamente, é o grupo, é o segundo maior grupo, com 35, porque depois temos a América do Norte com 20 e a América Latina com 17. Então, aqui juntas, sim, são o maior grupo, do ponto de vista continental, com 37 cardeais eleitores, e depois temos a Ásia com 27. E a Oceania tem apenas 4, portanto, destes 27 da Ásia, 23 são da Ásia, e então os outros 4 remanescentes são da Oceania. Portanto, tudo isto tem implicações naquilo que é a própria política que nós temos hoje em dia, o chamado Sul Global. Portanto, temos aqui um claro confronto entre uma Europa clássica, uma Europa que foi sempre elegendo os papas e dominando aquilo que é, vamos chamar, a doutrina católica, versus um Sul Global que está emergente, e emergente em todo o sentido, não só de que são ordenados cada vez mais cardeais, mas também como o número de crentes cresce nestas geografias, por oposição a uma Europa que está a perder, portanto, por via de cada vez mais agnósticos e ateus que se identificam, mas também com uma entrada e uma islamização de boa parte da Europa, como nós vimos, e também é matéria de várias campanhas eleitorais, como também já vimos aqui a falar no Podcast Conversa, porque isto é um podcast de política. Com isso, importa também dizer de que destes 133, 100 deles foram ordenados cardeais pelo Papa Francisco. Ou seja, pensem bem de como um Papa consegue, porque isto aqui também implica a questão toda da mecânica, da cúria romana e também daquilo que são o equilíbrio e as forças de poder que existem na Santa Sé, em que um Papa consegue transpor para aquilo que é o papado restante, ou os restantes papados, muito da sua influência. E, portanto, importa nós olharmos para isto e percebermos, então, como é que estão divididos internamente, e, portanto, isso foi algo que eu também escrevi no meu artigo de opinião, que eu tenho semanalmente no jornal O Diabo, e, portanto, desta vez 2 páginas, inclusive a própria capa do jornal O Diabo desta semana é justamente o meu artigo. Portanto, se vocês não subscrevem, não têm o jornal O Diabo, podem fazê-lo online, podem ter em papel ou apenas em PDF, ou então podem procurar numa banca perto de vocês. Portanto, o que é que eu identifiquei aqui como grupos que vão estar aqui em atrito? Justamente os europeus versus o Sul Global, não é? Por via daquilo que é o número de crentes, e, portanto, é normal que estas regiões que agora digam, mas nós temos os números connosco, porque nós temos mais crentes, o catolicismo está pujante nas nossas regiões por oposição àquilo que é a realidade europeia, apesar de estarem a vir vários números de que mais pessoas estão a aderir ao catolicismo, mais batismos estão a acontecer, portanto está a haver uma resposta também àquilo que são os ventos que sopram do Médio Oriente. Por outro lado, vamos ter aquilo que é um confronto que eu acho que será dos mais interessantes de nós analisarmos, que são os curiais versus os diocesanos. Ou seja, temos aqueles que são os membros da Cúria Romana, que ficam permanentemente em Roma e, portanto, acabam por ter uma visão mais centralizada. Pensem nisto, se quiserem, como os burocratas de Bruxelas, portanto, pessoas que vão para Bruxelas, ficam lá o seu mandato inteiro e já não têm ligação nenhuma com o seu país, não percebem qual é que é a realidade do país, porque as pessoas vão mudando, os países vão mudando e as realidades vão mudando. E, por outro lado, temos os diocesanos que, lá está, fazem o trabalho pastoral, fazem o trabalho de estar próximo das comunidades e veem quais é que são as dificuldades das comunidades e de tudo aquilo que se está a passar e qual é que é a realidade no terreno
e não apenas estar num palácio, estar em capelas, em igrejas, em basílicas, catedrais, e estar enclausurado, mesmo que já tenha acabado o conclave, continuam enclausurados numa realidade apenas sua. Depois vamos ter aquilo que já falámos, não é? Portanto, temos aqui os conservadores versus os reformistas. Portanto, temos aqui este grupo que está, engraçado, partido em dois. Portanto, há um empate daquilo que são os reformistas ou progressistas versus aquilo que são os conservadores. Depois, obviamente, que todos eles se dividem internamente, porque depois também existem as várias ordens por onde os quais são as suas origens. Temos, por exemplo, o caso do Papa Francisco, foi o primeiro Papa oriundo da ordem jesuíta, não é? Portanto, é o primeiro jesuíta que nós temos nesta parte. Portanto, a nível dos nomes que vão surgindo, vou dar-vos aqui os meus comentários de pontos fortes e pontos fracos que cada um destes papas tem, porque acho que é um trabalho importante. Também temos que perceber e não apenas olharmos para quem que são as pessoas, o porquê que essas pessoas têm tanto protagonismo e tudo mais, não é? Portanto, importa nós olharmos para isto, e acho que é importante olharmos e percebermos, porque também o que é que isto vai implicar no seguinte, porque nós olhamos, eu pessoalmente tenho memória, enquanto nascido em 95, tenho apenas memória de papado, uma parte do papado de João Paulo II, Bento XVI e de Papa Francisco. E o que nós tivemos com o Papa Bento XVI é que foi um papado que foi acabado pela própria renúncia, não é? Portanto, do Papa Bento XVI, em que foi um Papa transitório, ou seja, tivemos um papado grande de João Paulo II e com muitas mudanças, com uma abordagem totalmente diferente e com um desafio muito próprio na época em que ele foi eleito, portanto, com a ameaça comunista que dominava uma parte da geografia mundial, um comunismo que perseguia e continua a perseguir e mata não só várias pessoas, mas matava muitos os católicos. A questão da Igreja é algo que para um comunista não pode existir, portanto, a religião, mas se forem da Palestina já está tudo bem. Bom, mas isto, peço desculpa por este lapso, não era isto que eu queria, mas importa nós olharmos justamente por isto, que é, se no caso de João Paulo II, a sua eleição, polaco, alguém que foi perseguido pelo comunismo naquele espaço geográfico, foi também uma forma de dar uma resposta ao mundo, então se calhar vamos ter que pensar que respostas ao mundo nós queremos do ponto de vista daquilo que são as realidades políticas e as realidades geográficas. Porque o Papa continua a ser, para todos os efeitos, é a última monarquia absoluta que nós temos no mundo. Portanto, esqueçam os principados de Mónacos e afins, que são figuras administrativas decorativas. Estamos a falar de um Papa que administra um território, tem as suas leis, tem os seus costumes e depois ainda é o líder espiritual de, como eu dizia, mais de 1,3 mil milhões de pessoas, pelo menos católicas. Pois, obviamente, que isto tem implicações, porque um Papa expande a sua crença além dos outros. Não é por acaso que todos nós falamos de Dalai Lama. Muitos de nós, mesmo não sendo da sua religião, compram muitos livros de Dalai Lama porque querem o pensamento, querem a sabedoria e tudo mais. Portanto, aquilo que é a parte teológica. E isso vai ser também um dos pontos-chave, justamente então aqui para esta nossa análise dos papabilis, os favoriti, preferiti, enfim, os papáveis. Pietro Parolin tem sido dos nomes mais falados, portanto, italiano de 69 anos. A questão aqui da idade é algo que vai marcar muito. Na minha perspectiva, aquilo que eu acho que vai acontecer, olhando para aquilo que é a história do papado, aquilo que é a história da Igreja, depois de um líder tão carismático quanto foi Papa Francisco, quer as pessoas gostem dele ou não gostem, já são outras questões, mas é um Papa que marcou a agenda, marcou o seu espaço, fez história e certamente estará nos livros da história durante muito tempo, e para Portugal então terá sempre um carinho especial por parte dos portugueses,
pelas suas visitas, mas também porque também tivemos com ele as Jornadas Mundiais da Juventude, que foi um marco, não só do ponto de vista da Igreja Católica em Portugal, um marco importante, mas também daquilo que foram as implicações políticas que nós todos soubemos, todos vivemos, e eu próprio falei aqui também no podcast sobre isso. A questão da idade, eu lembro-me na altura quando o Papa Bento XVI foi eleito, da minha mãe dizer de que, bom, este já tem os pés na cova. Das primeiras vezes que eu ouvi essa expressão e, portanto, pensar que justamente alguém já estava a caminho da morte acelerada. Portanto, foi das expressões que mais me marcou no meio desse projeto. Eu, enfim, era um puto, portanto, muito novo, e lembro dessa expressão. Foi a primeira vez que eu ouvi e assustou-me um pouco na altura, enfim. Importa aqui nós olharmos para esta questão da idade, porque se queremos alguém que dure relativamente pouco tempo por causa da idade, né, da esperança média de vida, mas não sei se essas contas, não tem que ser questão do quadro clínico, porque existem dois que estão com um quadro clínico complicado, nem sequer se deslocaram para o conclave, né, que já aqui mencionei, mas se são novos, então vão, em teoria, durar muito tempo, não é? Portanto, não é absoluto, mas todos nós sabemos que alguém mais novo tenderá a viver mais tempo. Portanto, 69 anos, como temos depois também os 68 de Matteo Zuppi, pode não ser tão interessante naquilo que são as dinâmicas. Portanto, do caso de Pietro Parolin, é um diplomata por excelência, portanto, é o atual secretário de Estado do Vaticano, o que não interessa muito a Donald Trump, por exemplo. Portanto, temos esta questão, se é alguém que vai entrar em confronto com pelo menos um presidente que vai estar durante 4 anos, e, portanto, se queremos um Papa global e tudo mais, estes tipos de questões vão pesar naquilo que nós queremos, porque também não interessa ter figuras que sejam muito arrebatadoras, muito polarizadoras, sobretudo no tempo em que nós estamos, e que nós temos que olhar para os papados e a eleição dos papas no tempo em que nós estamos. Todavia, é alguém que conhece o Vaticano de trás para a frente, de frente para trás. A questão é que fica longe, ele já está há demasiado tempo na Curia Romana, portanto, está um pouco desligado daquilo que são as realidades do terreno, e o Papa, sobretudo aquilo que nós tivemos com o Papa Francisco e depois tivemos com o João Paulo II, Papa de terreno, não é? Ou seja, se tivemos, por um lado, um Papa Bento XVI que foi mais teórico, foi mais de conceptualizar crenças e tudo mais, e não viajar tanto assim pelo mundo, já Papa Francisco e João Paulo II viajaram o mundo inteiro, estavam sempre em digressão, por assim dizer, e sempre presente na comunicação social. Então, hoje em dia, nas redes sociais, em que tem que se estar a alimentar perpetuamente o conteúdo, é isso que se quer. Aliás, foi justamente um dos motivos que levou a que o Papa Bento XVI renunciasse. Foi justamente a questão dos escândalos de pedofilia dentro da Igreja Católica, portanto, achar que não tinha capacidade para suportar tudo isso, suportar todo esse embate, porque era um processo demoroso, desgastante. Aliás, basta nós olharmos para as primeiras imagens de Papa Francisco e depois uns curtos anos seguintes e percebemos que foi um Papa que envelheceu muito, porque obviamente foi um dos temas que ainda marca e ainda deixa marcas na Igreja Católica e, obviamente, nas vítimas. Portanto, Pietro Parolin no papel é alguém que podemos colocá-lo como um tecnocrata, mas nós sabemos que, regra já, os tecnocratas, mesmo na política, não costumam ter muito sucesso. Matteo Zuppi, um ano mais novo, é o arcebispo de Bolonha, é alguém que está empenhado naquilo que é o diálogo pela paz, já mediou conflitos em países da África e também na Ucrânia. É um Papa que é estilo muito do Papa Francisco. E se por um lado temos Parolin, que está muito resguardado naquilo que é a Curia Romana, Zuppi, pelo outro lado, está muito no terreno. Aliás, contam-se muitas histórias de que ele abandonou o carro e deslocava-se justamente na sua área de pregação de bicicleta. E, portanto,
algo que também poderíamos imaginar um Papa Francisco a fazê-lo. Portanto, nesta questão, temos alguém que é muito próximo da população, portanto, certamente seria alguém querido junto à população, mas se calhar não teria arcabouço para lidar com aquilo que são todos os lobbies, para tudo aquilo que são as questões ligadas à Cúria Romana. Portanto, um especialista demais, o outro não tão especialista naquilo que é o gabinete. E 68 anos, portanto, seria alguém que ficaria muito tempo. Para outra região do mundo, vamos falar justamente de Luís António Tagle, das Filipinas, 67 anos, portanto, ainda mais novo. Foi antigo arcebispo de Manila, próprio prefeito para diaquistério da evangelização dos povos, portanto, aquilo que também é estar no terreno. A questão é que do lado de Luís António temos um problema que é Cáritas, portanto, com Luís António na liderança das Cáritas houve um rombo de contas, que ainda não está explicado, ainda está muito por explicar. Um arcebispo muito popular, se calhar popular demais, em que vemos com certos comportamentos, certas posturas, que se calhar não seriam tão de Papa, isto obviamente na perspectiva daqueles que são os seus opositores, os conservadores, não é? Portanto, ou seja, para dizer que não tem esta boa visão, não é bem visto do ponto de vista daquilo que é a sua demasiada proximidade e banalidade, e, portanto, isso fica assim um pouco complicado, mas é um dos nomes que está em cima da mesa. Outro nome que está em cima da mesa, e continuando naqueles que são os mais novos, Jean-Marc Averin, portanto, arcebispo de Marselha, 65 anos, portanto, francês. Tem um perfil interessante, poderia ser um bom Papa, e não o digo apenas por ser francês, mas porque se calhar é um Papa que poderíamos pedir neste momento, e passo-vos a explicar. É um Papa que Marselha, portanto, cidade portuária, viu já povos de todo o mundo, é justamente uma cidade que tem problemas sociais, é uma cidade que tem problemas também de choque do ponto de vista social e religioso, e, portanto, é um arcebispo que tem mediado muito daquilo que é a cidade e tem promovido um diálogo interreligioso, porque senão acreditem que Marselha podia ser um lugar muito pior daquilo que já é. Defende uma ideia, uma igreja inclusiva, um intelectual, portanto, é sempre alguém que procura fazer o diálogo, mesmo típico francês, não é? Portanto, fazer pontos de diálogo demais. A questão é, não fala italiano e não conhece muito bem a Cúria Romana. Portanto, temos aqui alguém que, uma vez mais, é excelente no terreno, mas falha naquilo que é a parte burocrática da coisa. Portanto, isso é algo que vai certamente pesar. Sabemos também, por fonte segura, que Emmanuel Macron gostaria muito de poder ter um Papa, mas a questão é que os Papas franceses, regra geral, não são de boa memória. Portanto, quando o francês se agarra com o papado, a coisa não costuma correr muito bem do ponto de vista histórico. Enfim, chegamos a ter 2 Papas, um em Roma, outro em Avignon. Portanto, 65 anos, portanto, também seria a partir de um Papa que iria durar muito tempo. Quem duraria a partir de muito mais tempo seria então a Pier Battista Pizzaballa, 59 anos, portanto, Patriarca Latino de Jerusalém. Aqui acho que tem aqui a mesma dinâmica do Jean-Marc Averin, ou seja, alguém que está naquilo que são zonas de conflito. Porque aquilo que nós também temos que olhar para o caso, e que é uma crítica que muitos dos conservadores fazem ao Papa Francisco, é a questão de ter defendido tanto Gaza, ter defendido tanto a paz mundial, mas nunca fez nada no que toca àquilo que são, por exemplo, as perseguições dos católicos na China, e tanto ter feito uma concordata com o Partido Comunista Chinês de que os bispos são nomeados pelo próprio Partido Comunista Chinês, na China, e não pelos processos normais da Santa Sé. E, obviamente, aquilo que são também os massacres diários, semanais de católicos no Médio Oriente. Portanto, é uma lacuna que eu acho que tem que ser suprida, e
quero acreditar mesmo, infelizmente, que não vai ser tão cedo que aquela zona do Levante, portanto, toda aquela corrente desde o Líbano até ao Egito, que aquela região vai ficar tranquila por algum tempo. Portanto, temos Jerusalém, temos Israel, que continua a varrer território e, portanto, a querer limpar de uma vez por todas o Hamas, e, portanto, o Hamas também não faz cá falta. E, portanto, este diálogo interreligioso é algo que pode ser interessante, dependendo de como é que este diálogo interreligioso for feito, ou se é para ser um diálogo interreligioso, como foi do Papa Francisco, que ficou a meio, porque depois apareceu a guerra na Ucrânia e tudo mais, e, portanto, aquilo que seria uma aproximação aos ortodoxos não aconteceu. Pessoalmente esperava que esta Páscoa tivesse sido um pouco diferente, porque era um efeito raro, portanto, de termos a Páscoa ortodoxa e a Páscoa católica igual, ou mesmo no mesmo período, e tal não foi possível. Portanto, é alguém que, do ponto de vista de estar no terreno, este Pizzaballa teria interessante. A questão é que não é conhecido do ponto de vista mundial, portanto, não se esqueçam que cada um vive numa realidade muito própria. Temos também, então, agora dois nomes que têm sido falados muito pelos conservadores, que é Péter Erdő, portanto, o arcebispo de Budapeste. Portanto, é alguém que poderia ser transitório e de estabilidade. Portanto, eu encontro em Péter Erdő algo parecido com o Papa Bento XVI, que era também mais conservador. A questão é que algumas ideias de voltar a pôr as missas em latim e outras ortodoxias mais não me parecem ser muito interessantes, e depois também seria um sinal um pouco estranho de, depois de um Papa Francisco que tivemos a desbravar muros e tudo mais, passamos a ter alguém que apoia Viktor Orbán, o que do ponto de vista da narrativa não seria assim tão interessante. Alguém que poderia ser interessante seria Robert Sara, 79 anos, da Guiné, portanto, antigo prefeito da Congregação para o Culto Divino. É, sem dúvida, dos nomes mais fortes no que toca ao lado conservador. A questão aqui é, neste momento, se calhar um Papa africano não seria das melhores coisas, porque, como eu disse no início do episódio, temos o catolicismo a crescer a olhos vistos nas geografias da África, da Ásia e tudo mais, mas a questão é que, havendo um Papa africano, passaria a haver então um maior olhar sobre aquilo que acontece em África, e certamente que muita corrupção, muitos abusos iriam ser encontrados nesta geografia. Portanto, paradoxalmente, estamos numa época toda da inclusão, de multiculturalismo, desde que seja alinhado com a esquerda. Peço desculpa, isto é um episódio para falarmos mais de fé e tudo mais, não tanto de ideologias. O nome de Robert Sara é boicotado e, portanto, não interessa a muitas pessoas. É um nome que certamente quer suprir muitas daquilo que são as questões LGBT que têm sido trazidas pelo próprio Papa Francisco, o lugar da mulher na religião, enfim, são alguns das questões que vão ser faladas, e, sobretudo, uma grande crítica que Robert Sara fez a Papa Francisco é a questão de querer politizar a Santa Sé, ou seja, posicionamentos que Papa Francisco teve em relação, por exemplo, à ecologia, que nós vamos vendo também algumas congregações nacionais em querer fazer agendas ecologistas que depois pelo meio têm lá versões anticapital. Não me parece ser muito interessante e não me parece que seja essa a vocação da Igreja. Portanto, como o próprio Cristo disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Portanto, o ponto é esse. Robert Sara tem muito esse estilo vincado de nós estamos aqui, não é para modernizar porque temos um livro, e portanto é a mesma coisa que nós perguntámos a um comunista se podemos reinterpretar Karl Marx, ou se perguntamos a um liberal se podemos reinterpretar Adam Smith, David Ricardo e outros mais, Stuart Mills e afins, ou
são nomes intocáveis. E, portanto, se são nomes intocáveis, não é para serem feitas adendas. Mas pronto, isto aqui depende muito das considerações de cada um. No que toca ao português, aquilo que tem sido mais falado, então, fomos ao céu e voltámos, quando o jornal La República o menciona como um Papa Billy. Portanto, José Tolentino Mendonça, originário da Madeira, 58 anos, portanto, muito novo, mais novo de todos. A questão é, ele está também no Dicastério para a Cultura e Educação, é o responsável também pelos arquivos do Vaticano. A questão é que, uma vez mais, não é um bom exemplo de gestão. Portanto, também existe um rombo naquilo que são as contas, que têm que ser averiguados, e, portanto, é alguém que escreve o seu pensamento naquilo que é, por exemplo, a poesia, que é uma dos pontos fortes, mas não tem aquilo que é a projeção mediática e é demasiado novo para poder entrar nesta dinâmica. Portanto, posto isto, vamos ter que, se calhar, olhar para aquilo como aconteceu com o próprio Papa Francisco, que já tinha viagem paga para voltar para Buenos Aires, para continuar a dar as suas missas, e se calhar vai-se buscar um nome surpreendente que ninguém estava à espera. É justamente isto que vemos no que toca às escolhas do Papa. Portanto, voltando aqui ao início, aquilo que foi dito, de que quem entra Papa num conclave sai de lá cardeal. Portanto, os nomes mais sonantes podem ser daqueles que serão descartados logo à última, por haver tanta polarização. Temos vertentes tão difíceis. E depois, lá está, olhando aquilo que são também as próprias vertentes que o filme Conclave nos traz, percebemos que há ali muita coisa que implica nós olharmos, pensarmos, e, portanto, é esse também o trabalho que eu deixo a vocês de fazerem. Portanto, estes são os cenários, portanto, tudo aquilo que eu fui comentando ao longo destes nomes foram os cenários que iam acontecendo. Seja qual for, o nome do próprio Papa vai ser significativo, portanto, se vai ter um nome de continuidade, portanto, ou seja, se escolher algo como Papa Francisco II, portanto, Francisco II, será uma imagem também de continuidade. Agora, se vamos para os Pios, para os Clementes e afins, portanto, poderá ser o nome de homenagem a algo mais ortodoxo, mais tradicional e, portanto, mais doutrinário. Portanto, importa percebermos quem é que é a pessoa que vai ser eleita, mas também qual é que é o nome que vai escolher, porque isso também vai implicar também aquilo que é o seu mandato, a sua forma de trabalhar. Não é? Portanto, é isso. Eu, como sempre, estou aqui. Vemo-nos no próximo episódio. Diz-me nos comentários quem é que achas que ganha esta eleição e vamos estando sempre atentos nas redes sociais. Eu despeço-me, sempre com aquela amizade e, como eu digo, e vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora rezem pelo Papa. É que eles acreditam. Um abraço.